Eu hoje vou falar um pouquinho sobre a obediência, o que é a obediência, como é que ela se desenrola, como é que acontece em nós, por que razões também. E eu gostaria de só ler aqui um versículo em Atos 5:32, que diz assim, fala do Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu vou repetir, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mas antes de começarmos, vamos só pedir a Deus para nos ajudar neste assunto. Eu creio que é provavelmente o assunto mais importante do Evangelho, das Escrituras. Senhor Jesus, abençoa-nos agora, te pedimos. Dá-nos luz, vida, Senhor, para entendermos, para que este assunto seja a nossa vida e a nossa vivência, e não apenas o nosso conhecimento. Te pedimos. Amém. Então, eu creio que a obediência, da maneira que a Bíblia ou que o Evangelho a descreve, a verdadeira obediência é provavelmente o assunto mais importante das Escrituras do nosso Evangelho. E por este assunto ser o mais importante de todos, eu acredito que também é o mais negligenciado. E nem podia ser de outra maneira, porque da maneira como o Evangelho está dando hoje, aquilo que é importante vai para o fim da fila, fica em último lugar, fica muitas vezes desprezado, muitas vezes até perseguido, e aquilo que não importa vem para a frente da linha, vem para a frente dos púlpitos e para os assuntos que as pessoas discutem hoje. Então, eu acho que a obediência segundo a Bíblia, a verdadeira obediência à luz das Escrituras, não é uma obediência qualquer, já vamos falar sobre isso, é o assunto mais importante e deveria constituir metade dos sermões que nós ouvimos hoje. Pelo menos, se a igreja pregar 2 ou 3 vezes por semana, pelo menos uma delas deveria ser sobre a obediência, ou à volta da obediência, a respeito disso. Agora, antes de começar a descrever a falar sobre algumas coisas que eu tenho no meu coração, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é a verdadeira obediência a nível da Bíblia. A obediência, quando lemos, quando vemos, não se trata de obedecer certas coisas, mas trata-se de uma natureza, um coração afim de Deus. Significa que é a própria natureza que é obediente, que ela busca o mandamento, ela alimenta-se do mandamento, ela é o próprio coração que é o mandamento. Nós lemos em Jeremias 31, dizendo que Deus diz lá no versículo 31, salvo erro, que eu escreverei a minha lei nos corações dos homens. E esse é o Novo Testamento. Logo, a obediência é uma natureza da pessoa. Eu vou só usar um exemplo aqui. Imagine, por exemplo, você tem um filho ou uma filha e diz para ele fazer certas coisas, uma certa coisa, cumprir certo dever. Ele não quer. E então você obriga-o a fazer aquilo. Não importa como, não é? Há pessoas que dão uma palmada, há outras pessoas que falam um pouquinho mais áspero ou castigam, mas obrigam aquela criança a fazer aquilo e ela acaba fazendo, não tem opção.
E então, o pai ou a mãe que faz isso fica congratulada pelo facto de que o filho lhe obedeceu ou a filha lhe obedeceu. Chega mesmo a dizer, olha, viste como obedeceste? Bem, isto é a obediência humana, aquilo que as pessoas entendem por obediência. Mas isso não é obediência do Evangelho, aquilo que o Evangelho promete. A verdadeira obediência do Evangelho é uma de natureza, onde a pessoa busca o mandamento, a pessoa alimenta-se do mandamento, a pessoa tem sede do mandamento. É isso que nós lemos, por exemplo, no Salmo 119, se nós lermos com olhos espirituais, com olhos divinos, com a luz de Deus, nós vemos que existe ali uma fome de querer ser o mandamento, de que a natureza seja a própria natureza de Deus em nós. Então, isso é que é a verdadeira obediência a nível da Bíblia. Não tem nada a ver com a obediência humana. Vamos distinguir entre estas coisas, porque a obediência humana cumpre-se contrariado, ou cumpre-se porque se gosta, ou cumpre-se porque se perde, ou porque se não se cumprir, perde-se, se cumprir, ganha-se. E a obediência bíblica não é assim. A obediência bíblica é uma de natureza. O coração está afim de Deus. Por exemplo, nós lemos naquela parábola que o Senhor Jesus falou dos dois homens, que o pai disse, olha, vai fazer isto. E um disse assim, tá bem, eu vou, mas não foi. E o outro disse, não vou, mas acabou indo. Então, significa que este homem que acabou fazendo a vontade do pai, a natureza dele falou mais alto. Não é uma situação perfeita, não é? Mas pronto. Mas em todo o caso, aquele homem foi influenciado, foi posto em ação pela própria natureza dele, porque a natureza dele era uma natureza obediente, de obediência. Mas a obediência não é só porque o pai mandou. Nós já vamos falar sobre isso. A obediência é porque aquilo que ele está fazendo é a coisa certa. É o que é correto fazer. Então a obediência tem muitas faces, muitas coisas que a fazem, que a constituem, que a fazem obedecer. A obediência não depende só de uma coisa, não depende só de dizer que é porque Deus é grande, Deus é poderoso, mandou, nós temos que fazer. Não é assim. A obediência não depende disso. Porque imagina que um ditador qualquer vem, muito poderoso, com muitas armas, e obriga-me a matar outra pessoa. Eu só mato se quiser. Então, isso não... Se Deus me mandar fazer certas coisas, não é porque Ele é todo poderoso que eu vou obedecer, porque não é a única razão. Existem várias razões, várias coisas que nos levam a obedecer. E é sobre isso que eu vou falar. Então, mas lembre-se que sempre que eu estiver falando da obediência aqui, eu estou falando da obediência nesse contexto, debaixo dessa luz, de que é uma obediência de natureza. A natureza é que está afim. A natureza anseia pela palavra do Senhor. A natureza é operada por amor ao mandamento, por amor a Deus. Então ela busca esse mandamento. E quando acha, quando consegue executar, quando esse mandamento vira a sua própria natureza, é uma alegria enorme, porque é o que ela cria. Nós sabemos da oração de Jabez, né, que ele pediu para ser de Deus e para ser fiel a Deus toda a sua vida, e Deus lhe deu isso. Então,
nós lemos, por exemplo, que a própria fé é operada pelo amor. Nós lemos isso em Gálatas 5, no versículo 6, diz que a fé opera pelo amor. Então, se a fé opera pelo amor, quanto mais a obediência. E eu acredito, eu tenho a certeza, aliás, eu estou convicto pelas Escrituras de que a fé e a obediência são uma e a mesma coisa. Ninguém pode separar estas duas coisas. Ninguém pode separar uma da outra. Fé e obediência andam juntos. Andam juntas. Vamos pensar, por exemplo, naquele homem que Jesus lhe disse, olha, vai ao tanque de Siloé, lava-te. E ele foi. Quando ele obedeceu, ele chegou, obedeceu, lavou e ficou vindo. Ficou curado. Os outros cegos que o Senhor Jesus lhes disse assim, ide mostrar-vos ao sacerdote, não os cegos, os leprosos, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Quando eles se viraram, obedeceram, eles foram curados. E ninguém é curado sem ter fé. Logo, esta obediência é fé. Acreditar naquilo que o Senhor Jesus diz e obedecer. Então, ninguém pode separar a obediência da fé. Uma coisa, são uma e a mesma coisa. Então, se a fé opera pelo amor, a obediência também. Eu vou obedecer por amor. Amor a quê? Amor ao estatuto, amor a Deus, aquilo que Deus representa. Então, nós lemos, por exemplo, eu quero dar uns exemplos nas Escrituras, lemos, por exemplo, no Salmo 130, no versículo 6, nós lemos lá o salmista dizendo, a minha alma anseia pelo Senhor. Escuta, a minha alma anseia pelo Senhor. Anseia mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nós sabemos como um guarda quer tanto que o sol nasça, um guarda noturno, não é? Para ir embora, porque ele está cansado, a noite é cansativa. Então, este homem, este salmista, ele quer o Senhor, ele quer mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele torna a repetir no mesmo versículo, ele diz isto duas vezes. Ele diz assim, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Muito mais. Então, nós vemos este desejo, não é? Este desejo de ter uma natureza afim, de desejar o Senhor a este ponto. Lemos, por exemplo, também no Salmo 42, no versículo 1 e 2, lemos lá, assim como o servo brama pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que eu vou entrar e apresentar-me perante a face de Deus, diante da face de Deus? Então, o desejo deste homem, deste salmista, é tão intenso que ele deseja o próprio dia do juízo. Ele diz lá, quando é que eu vou entrar para me apresentar diante da face de Deus? A maioria das pessoas tem medo, eles temem o dia do juízo. Eles não querem comparecer lá. Eu vejo mesmo naquelas pessoas que estão limpas, que já se julgaram elas próprias, já eliminaram os seus pecados, já confessaram os seus pecados, já exterminaram a sua carne. Muitas dessas pessoas têm medo do dia do juízo, porque ainda não transformaram a sua mente, a sua mentalidade. Mas este homem aqui, ele deseja tanto Deus, deseja tanto aquilo que é de Deus, que ele pede para, ele quase pede para estar diante do dia do juízo.
Diz, quando é que eu vou chegar lá? Quando é que eu vou estar ante o Senhor? Porque a minha alma tem sede de Deus. Então nós vemos que a verdadeira obediência tem muito a ver com este desejo intenso de ser de Deus, de ser o próprio mandamento, de se transformar no próprio amor. Nós lemos, por exemplo, também no Salmo 119 várias coisas sobre a intensidade do desejo destas pessoas que querem viver para Deus, que querem ser pessoas de natureza obediente. Lemos, por exemplo, no Salmo 119, no versículo 20, creio, no versículo 20 nós podemos ler lá, diz assim, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Então, os juízos de Deus são os mandamentos, é tudo aquilo que compõe ou que exige obediência de nós. Então, se ele deseja isto, significa que ele quer que o seu coração seja o próprio mandamento, se transforme naquilo que Deus é, se transforme, tenha as características de Deus. O homem faz aquilo que o coração manda. Então, no versículo 24, tornamos a ler a mesma coisa, com efeito, diz lá, versículo 24, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Agora, imagine esta pessoa com esta natureza, onde o mandamento é o prazer da pessoa. No versículo 47, no Salmo 119, lemos a mesma coisa. Eu terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então, nós vemos aqui que isto é uma natureza, é um coração que está afim de Deus, é um coração que deseja o mandamento, deseja ser o mandamento a ponto de ser mais que sede. No Salmo 60, no Salmo 119, no versículo 60, diz lá também, eu apresso-me para guardar os teus mandamentos. Esta palavra apresso-me significa que não é uma pressa não é uma pressa de medo, de medo de perder, mas é uma coisa achada. Quando uma pessoa encontra aquilo que alegra, ela corre para aquilo. Nós vemos muitas vezes as famílias separadas, né, que ficam muito tempo sem se ver e vão esperar alguém no aeroporto ou numa coisa. Quando se veem, apressam-se a correr para abraçá-los, não é? É este tipo de pressa que ele fala aqui. Eu apresso-me para guardar os mandamentos de Deus, porque ele achou o mandamento. O mandamento não é só uma coisa, mas é uma coisa que ele achou, que ele tem, que ele conseguiu, que ele alcançou dentro do coração. Porque o nosso coração deve ser aquilo que nós fazemos. Aliás, aquilo que fazemos deve ser aquilo que somos. Nós não podemos fazer sem estar envolvidos naquilo que fazemos, porque nós devemos fazer aquilo que somos, aquilo que nos tornamos em Deus. É óbvio que a pessoa que não está bem com Deus vai ter esta luta, faz aquilo que não quer aquilo que não faz, essas coisas assim, mas a pessoa que está liberta, ela vai conseguir fazer aquilo que ela é, aquilo que ela se transformou. Por exemplo, no Salmo 119 também, no versículo 131, diz lá assim, abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Então,
nós vemos que isto é uma natureza, é um coração afim, é um coração que é o próprio mandamento. Nós somos o próprio mandamento, nós tornamos-nos o próprio mandamento. Isto é o que é a obediência. Não é? A obediência de Deus não é obedecer contrariado. É um coração afim, é um coração que deseja aquilo que é certo, aquilo que é de Deus. E chegamos a um ponto, muitas vezes, de sentir-nos tristes, agoniados, destroçados quando vemos que as pessoas não cumprem os mandamentos de Deus. E muitas vezes as pessoas que não cumprem provocam a crítica de muita gente, mas não da pessoa que ama o mandamento. A pessoa que ama o mandamento sente tristeza, dá-lhe vontade de chorar, não é? Isso que nós lemos, por exemplo, neste salmo, no mesmo salmo, o salmista está a dizer no versículo 136, rios de água correm pelos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então, é completamente diferente. O desejo é tão grande, o amor por Deus é tão grande, o conhecimento daquilo que implica, o conhecimento daquilo que é o verdadeiro amor, de como isso transforma as pessoas, de como isso alegra Deus, de como isso é uma coisa alegre, de que dá vida, faz com que este salmista chore, rios de água, não é lágrimas pequenas, é rios de água viva correm dos seus olhos, porque as pessoas não guardam a lei de Deus, a lei do amor. Então, nós vemos que este salmista não apenas tinha um desejo intenso que alcançou de Deus, de cumprir, de ser cumpridor, de ter uma natureza obediente, mas vemos também que ele tinha um profundo conhecimento do próprio coração. Ele sabia do que estava a falar. Ele sabia do que estava a passar dentro dele. E a maioria das pessoas não conhece o próprio coração. Normalmente eles acham que são uma coisa, mas no fundo são outra. Aquilo que nós pensamos que somos não é aquilo que somos. Então, este salmista, para falar desta maneira e ser atendido por Deus, para isso acontecer, seria necessário ele conhecer muito bem o seu coração. E nós nunca conhecemos o nosso próprio coração, a não ser através do Senhor Jesus, a não ser através da revelação, através da luz que Deus dá para que nós enxerguemos as coisas. Então, e quando nós conhecemos o nosso coração, nós vamos obter os meios da graça, os meios da luz, os meios, o poder de Deus, os meios e também a maneira de conseguir transformar o próprio coração. Porque o coração transforma-se pelos convívios, por aquilo que naquilo que nós meditamos, por muitas outras coisas, pela convivência com Deus. É por isso que Paulo fala lá em Coríntios que nós vamos olhando para Deus como um espelho e vamos nos transformando. Não é? É pelo convívio com Deus que nos transformamos, mas nós temos uma parte ativa na transformação do coração. Tanto que nós lemos em outros salmos, por exemplo, que diz lá, no mesmo salmo 119, vou falar já sobre isto, diz lá assim, inclinei o meu coração para guardar os teus estatutos. Quer dizer, a pessoa tem parte ativa nisto. Ela inclina o coração para isso. Então, a verdade é que este salmista tinha um bom e profundo conhecimento do próprio coração.
Isso significa que ele tinha uma convivência, uma vivência com Deus muito razoável, muito boa, não é? Muito simples, profunda e verdadeira, real. Era real, percebe? Porque se não fosse real, não conhecia o próprio coração. Então, para nós podermos ter este conhecimento do coração, que é necessário, não é bom, se nós tivermos este conhecimento, poderemos orar como os salmistas oraram. Podemos orar segundo a vontade de Deus, alcançar aquilo que Deus quer. Porque se nós não tivermos este conhecimento, o melhor que nos pode acontecer é aquilo que nós lemos em Romanos 8, que nós vamos estar com gemidos inexprimíveis, sem palavras, porque nós não sabemos muito bem do que é que estamos a fim. Então esses gemidos vão estar lá porque a pessoa não sabe o que se passa em seu coração, porque é uma coisa operada por Deus, mas o Espírito Santo, que conhece os corações e conhece a vontade de Deus, ele nos ajudará nessa maneira de orar. Mas em todo o caso, o que acontecia com estes salmistas vai muito mais além disso. Eles já conseguiam expressar em palavras, chegaram ao ponto de conseguir expressar em palavras. Não sei se demoraram um tempo a chegar lá, se fizeram logo, não sabemos disso, mas eles sabiam do que estavam falando. Eles estavam expressando a própria vontade de Deus em suas orações. Então, uma das maneiras de nós conhecermos o nosso próprio coração, se não fugirmos da luz, é pela convicção vinda do Espírito Santo. As pessoas muitas vezes falam de convicção apenas no sentido de haver uma convicção de pecado. E convicção de pecado vem pelo Espírito Santo. Mas a convicção de pecado não é o único tipo de convicção pela qual Deus opera em nossos corações. Existem outros tipos de convicção sobre a vontade de Deus, sobre a pregação que nós devemos fazer, sobre aquilo que devemos fazer, para onde devemos ir. Existem certas convicções e não são teimosias, são coisas das quais Deus nos convenceu. Estejamos afim delas ou não, Deus nos convence. Então, esta convicção só pode ocorrer com uma verdadeira influência, afluência, um correr de rios de água viva da nossa alma, um rio fluindo, onde o mandamento flui, onde a revelação flui, onde a luz é abundante para podermos enxergar, nos influencia, nos atrai para lá. É por isso que o Senhor Jesus diz que eu vou atrair aqueles que vêm a mim. Então é desta maneira que Deus atrai as pessoas, não é? Porque nós nos sentimos constrangidos pelo calor, pela revelação, pela afluência desta vida abundante. Ela nos atrai para Deus, porque é aquilo que nós desejamos, é aquilo que buscamos de Deus. Porquê? Porque isso nos atrai. Então, é desta forma que Jesus nos atrai. Então, esta transformação torna-se, nestas circunstâncias, torna-se uma obra ativa da nossa parte também, porque nós começamos a trabalhar nas coisas, a trabalhar no nosso coração,
no nosso íntimo, na nossa maneira de pensar, influenciados por aquilo que Deus nos vai revelando e mostrando. E aí o nosso coração vai se transformando. Nós temos uma parte ativa na transformação do nosso coração, não somente na transformação do nosso comportamento. Porque uma coisa é nós transformarmos o nosso comportamento, outra coisa é transformarmos o nosso coração, para que o nosso comportamento seja aquilo que somos, aquilo que o coração é. Porque existem pessoas que transformam a sua parte exterior para não serem mal vistas, para não serem condenadas, para não serem seja o que for. Mas o coração continua pecaminoso, doente, doentio. Então nós não vamos mudar somente o nosso corpo, a nossa aparência. Nós vamos mudar o nosso coração. É por isso que muitas pessoas vão todas bonitas para as igrejas, cantam muito bem, fazem tudo, mas chegam em casa, o coração está vazio, está briguento, está impaciente, só se alimenta daquilo que o mundo dá, na televisão, nas rádios, seja onde for. E então quando chega em casa busca aquilo que alimenta o coração. E quando não está em casa, quando vai para os cultos, veste-se de aparência. Então isto não pode ser assim, porque o nosso comportamento deve ser aquilo que nós somos verdadeiramente. Nós devemos estar de tal forma envolvidos em Deus, com Deus, que o nosso comportamento é igual em todos os lados. O comportamento sem coração, o comportamento sem natureza, sem ser a expressão verdadeira daquilo que nós somos mesmo, o comportamento sem ser aquela coisa espontânea da nossa verdadeira natureza, tem que ser espontâneo. Se não for isso, é uma hipocrisia. E então nós seremos tratados como hipócritas e não como santos, se nós tivermos tanta aparência assim. Quanto mais aparente, maior é o hipócrita. Vou repetir, quanto mais aparente a pessoa for, mais hipócrita, maior é o hipócrita. Nós devemos ser santos, nós não devemos parecer santos. Nós devemos ser aquilo que somos, porque isso é a base da humildade. Por exemplo, uma serpente, uma cobra, ela muda de pele. Ela muda a pele dela, mas não muda o coração. Então nós não devemos estar, nós não devemos ser assim como a serpente, porque aquela serpente que muda de pele só se torna uma serpente maior ainda. Ela não deixa de ser serpente. E então a base da humildade é esta, é que nós devemos ser aquilo que nós somos. E isso é uma obra alcançada, feita em cooperação total com Deus. A nossa sinceridade envolvida com Deus vai nos fazer enxergar o verdadeiro, vai nos fazer enxergar duas coisas, aquilo que nós somos e aquilo que Deus é. E nós vamos ser atraídos para nos transformarmos, muitas vezes inconscientemente ou conscientemente, se soubermos trabalhar nisso conscientemente, nós vamos nos tornar um mandamento, vamos nos aproximar de Deus, porque isto é a verdadeira aproximação de Deus. Muitas pessoas pensam que se aproximar de Deus é ir a orar, é ir ao culto. Não, aproximar-nos de Deus é uma aproximação de caráter, uma aproximação de virtuosismo, de virtude. É uma aproximação de coração. Nós nos aproximarmos daquilo que Deus é. Nós nos transformarmos naquilo que Deus é. Isso é nos aproximar. Isso é o que significa nos aproximarmos de Deus. Não é ir à igreja. Não é ler a Bíblia. É nós sermos a Bíblia. É óbvio que para sermos a Bíblia temos que ler a Bíblia, temos que conhecê-la muito bem.
Mas em todo caso, isto é uma coisa que é operada pela revelação direta do Espírito Santo, pela operação direta. E muitas vezes esta operação direta do Espírito Santo não tem palavras, tem apenas revelação, tem luz para nós enxergarmos. E só enxerga quem quer. A maioria das pessoas foge da luz porque eles não gostam de enxergar o próprio coração. Mas nós não vamos enxergar só o nosso próprio coração. Para nós enxergarmos o nosso coração, temos que estar a enxergar a luz, a enxergar a vida. E é esta luz que nos vai contrastar o nosso coração com ela. Logo, nós vamos não somente conhecer o nosso coração, mas vamos passar a conhecer aquilo que Deus é. E nós nos vamos aproximando e sendo atraídos para Ele. Não é? Então, é isto que estava a acontecer com estes salmistas, que eles conheciam profundamente os seus corações, não tinham medo de se exporem, de serem eles próprios, porque eles sabiam que em Deus alcançam esta transformação, eles tornam-se o próprio mandamento. Então, se a pessoa não conseguir expressar depois em palavras, se não ganhar sabedoria, se não ganhar conhecimento, se não estiver atenta àquilo que se passa para conseguir escrever sei lá, colocar em palavras aquilo que se passa dentro do seu coração, ela, se Deus estiver operando dentro dela, ela vai passar a vida gemendo, sem saber o que é que está a passar no seu coração. Então, não tendo palavras, pode ou alcançar as palavras, alcançar a oração, a ser ajudada pelo Espírito Santo a orar, ou pode se tornar confusa e desviar-se do caminho. Então, nós precisamos ser persistentes e conseguir alcançar, enfrentar, confrontar o nosso próprio coração, aquilo que Deus é. Nós conseguimos perseverar e alcançar aquilo que Deus está querendo fazer ou está mostrando, revelando em nosso coração. Então, a maioria das pessoas, quando sente um peso, quando sente uma agonia, quando sente uma coisa que ela às vezes pensa que não consegue alcançar ou que pesa nela, ela tenta fugir desse peso. E muitas vezes esse peso vem do próprio Espírito Santo. Que é um peso de transformação, de oração. Então nós devemos perseverar e vencer e alcançar aquilo que o peso vindo de Deus, se é vindo de Deus mesmo, se não é vindo do pecado, da depressão, vindo de Deus, pretende alcançar. Então essa pessoa que precisa passar por essa situação, por causa da operação do Espírito Santo, que ela está a levá-lo para uma transformação, e nós sabemos que a transformação não é nada fácil, não é uma coisa fácil de alcançar, é uma coisa dorida, uma coisa difícil de alcançar. E não é difícil no sentido de ser complicado, é difícil de suportar, é como uma cirurgia, não é? A cirurgia dói, a cirurgia mexe conosco, mexe com o nosso dia, com a nossa vida. Eu queria fazer isto agora, mas eu preciso passar por uma cirurgia, por isso não posso ir trabalhar, não posso cuidar bem do meu filho. Quer dizer, a cirurgia custa, tem o seu preço. Então nós passamos por uma transformação do coração, uma mudança de coração. Então, é uma coisa custosa. E é isto que
vai acontecendo quando temos a revelação de Deus, a verdadeira revelação de Deus, quando ela é real e verdadeira. Nós não somos salvos chegando aqui e dizendo, levantei a mão na igreja, sou salvo. Não, nem pouco mais ou menos. Pode ser que a mão na igreja esteja a condená-lo, porque você sabe da verdade e não vai conseguir praticá-la. Agora, a perseverança, a dependência completa em Deus, né? Esperando inteiramente no poder da graça, aproximando-se de Deus, aproximando-se a nível de caráter, não é aproximando-se só a nível de religiosidade. Tem que ser de caráter, uma aproximação em amor, uma aproximação do mandamento. O nosso coração vai se tornando um mandamento, vai se aproximando cada vez mais de Deus. Então, essa é uma das maneiras que Deus usa em conjunto com outras coisas que nos possam acontecer. Não é? Para quê? Para nos transformarmos, para que o nosso coração seja transformado. Então, esta perseverança que nós temos para nós alcançarmos aquilo que nos dói, passar por aquela situação de dor, de uma coisa custosa, faz parte da obediência. A obediência tem muito a ver com passar pelo caminho, porque é um caminho para se chegar a algum lugar, então esse caminho é custoso, e é custoso porque acontece dentro de nós, principalmente. Então, vamos nos lembrar que a obediência, isso faz parte da obediência também. É por isso que eu acredito e sei que é verdade, que a obediência é uma questão de natureza. A natureza está afim de Deus. Ele busca este mandamento. Ele anseia, tem sede dele. Tem sede de poder cumprir, de ser de Deus, de ser inteiramente dele. Então, uma das maneiras, ou a maneira principal, é por esta revelação, que Deus pode usar em conjunto com outros meios da sua providência, meios de tentações, de provações, seja o que for passando por elas, e dependendo daquilo que o nosso coração deseja, vai se sabendo de que tipo de provação necessitamos, isto é, a maior parte das provações pelas quais nós passamos, se estivermos em bons termos com Deus de verdade, eu estou a falar só de pessoas que estão no caminho, não é daquelas pessoas que pensam que estão no caminho, eu estou falando de pessoas que estão mesmo no caminho. Então, as circunstâncias, as provações que ocorrem nessa vida devem-se ao tipo de coração que a pessoa tem. São apropriadas para aquele tipo de coração. Aquela pessoa tem que chegar a um ponto de se sentir, não digo abandonada, não descreve bem aquilo que é a verdade, é mais tipo de sozinha com Deus, ou sozinha na busca de Deus. Não vai ser mais eu e o pastor e Deus, vai ser eu e Deus. Como o pastor também é o pastor e Deus. E então essas pessoas que são assim, que todas elas buscam Deus, buscam a mesma coisa, essas pessoas se tornam uma união. Muitas vezes os pastores insistem em ser uma união, passando pelo pastor até Deus, e não é assim. O pastor buscando Deus individualmente, sozinho, com o presbítero buscando Deus individualmente, sozinho,
com o diácono buscando Deus individualmente sozinho, com uma criança buscando Deus individualmente sozinha. Estas pessoas têm um e o mesmo coração, e o mesmo propósito. Elas são iguais, e as pessoas iguais unem-se. Elas tornam-se uma união. Então, a outra maneira que Deus usa, uma das coisas que Deus usa para isolar a pessoa, para essa pessoa depender somente de Deus e buscar somente Deus, são as contradições, não é? São aquelas coisas que nós buscamos uma coisa, não funciona, mas estamos pedindo a Deus, não funciona, porque provavelmente estamos a buscar a coisa errada ou da maneira errada, e não acontece de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Óbvio, existe aqui uma contradição. Até a pessoa alcançar e buscar e virar o coração para aquilo que Deus quer. Por exemplo, os reis magos viram a estrela, mas como eles estavam muito longe, eles não viam a estrela apontando para Belém. Eles viam a estrela apontando para Israel. Estavam longe. Então eles seguiam a estrela. Mas, quando eles chegaram, provavelmente quando chegaram à fronteira, sei lá, quando chegaram a Israel, deduziram pela cabeça deles que teriam que se dirigir para Jerusalém, a capital. Perderam a estrela. Porquê? Porque deixaram de seguir a estrela, a cabeça deles levou-os para Jerusalém. Foram para lá e inquiriram onde é que ia nascer o rei, mas sem estrela. Obviamente que isso foi uma coisa que deu a oportunidade de Herodes matar muitas crianças, o erro destas pessoas. Então foi-lhes mostrado pelas Escrituras que o Cristo iria nascer em Belém. Quando eles se viraram para Belém, a estrela apareceu novamente. Bem, o que é que acontece aqui? Acontece que muitas pessoas, eles estão buscando Deus, mas não seguem a estrela, porque têm desejos, têm pensamentos, têm sonhos sobre aquilo que Deus pode querer fazer com eles, têm muitas coisas. E, normalmente, nesta busca, eles perdem a estrela e criam muitos problemas para eles próprios. Eles acabam por acordar o Herodes, que vai persegui-los, vai perseguir o Cristo dentro deles. Então, estas contradições, muitas vezes, são necessárias para nós acordarmos. E é pena que muitos crentes dizem, não, eu estou assim porque é a vontade de Deus. Não, você está assim porque você está fora da vontade de Deus, provavelmente. Eu não estou a dizer que tudo é uma doçura, né? mas mesmo sob circunstâncias atrozes e difíceis, se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem lá onde estou, o meu coração está feliz. José nunca deixou de ser José na prisão. Quando ele se tornou rei do Egito, praticamente rei do Egito, ele não deixou de ser quem era, a mesma pessoa. Então, estas contradições às vezes são necessárias para que a vontade de Deus seja alcançada em meio de uma solidão, de uma aparente solidão, não é uma verdadeira, é uma aparente solidão, onde a pessoa começa-se a tornar-se ela própria, começa a tirar a aparência, começa a despir-se da aparência. Isto acontece por via da contradição muitas vezes.
Agora, existem contradições, existem outro tipo de contradições. Existe a contradição porque a pessoa está fora, não está seguindo a estrela, e existe aquela contradição onde ela está seguindo para ela está seguindo a estrela. Por exemplo, os reis magos, quando entraram em Israel, se eles seguissem para Jerusalém, para eles seria uma contradição. Porque na ideia deles era para Jerusalém que teriam que ir, que é a capital, que é o centro das coisas, é onde está o templo. Né? Então, é uma contradição para eles. Então, não vamos confundir este tipo de contradições, porque nós devemos saber por qual é o caminho que estamos andando. E isso aí vai operar muito na nossa obediência, no tipo de obediência que nós devemos ter ou obter. Bem, foi o que aconteceu com Jó. Jó, para todos os efeitos, ele passou por muitas provações que o tornaram uma pessoa mais íntima de Deus. Mas ele sentiu-se muito só, muito abandonado. Mas era um abandono aparente, não era verdadeiro, porque Deus estava com ele. Deus estava de olho nele. Não é? E é por isso que nós lemos, por exemplo, em Lucas 2, no versículo 34, quando Simeão, aquele homem, falou a Maria sobre Jesus quando ele foi apresentado no templo, ele diz assim, a respeito de Jesus, falou com Maria. Ele diz assim, olha que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Ele é colocado por sinal que vai ser contraditado. Quer dizer, vai haver contradição, ele não vai ser um sinal de contradição. E chegou ao ponto de ele dizer, até vai acontecer que uma espada vai atravessar a tua alma. Quer dizer que a própria Maria ia ter um problema de contradição no coração dela, como é que o filho dela vai morrer numa cruz. Pronto. Mas diz assim, é um sinal para ser contraditado. Depois ele explica a razão. Ele diz assim, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, muitas vezes este tipo de contradição que nos fazem despir da nossa aparência e pela afluência do Espírito Santo traz à tona aquilo que nós somos verdadeiramente, faz parte do caminho. E este caminho nós devemos seguir sem medo, sem receio. A maioria das pessoas tem medo de ser ela própria. Por isso é que se tornam simpáticas no supermercado, simpáticas ali e acolá, mas elas não são verdadeiramente pessoas afáveis de coração. São educadas. E uma pessoa educada não significa que a educação seja do coração, que venha do coração. A educação pode vir da cultura, não do coração. Nós precisamos ser pessoas de coração, que vivem as coisas, que experimentam as coisas. Então, é esta natureza que está muito envolvida, que está muito afim da obediência. Nós obedecemos por causa do constrangimento, do desejo de obedecer, do desejo pelo mandamento em si. Porque sabemos o que é que o desejo implica. Bem, devemos saber que a obediência não é uma coisa, não se trata somente de uma decisão. Pronto. Não pode ser de outra maneira, tem que fazer assim. Não é o caso. Nós decidimos, é verdade, mas a decisão é uma pequena parte da verdadeira obediência. Na verdade, é só a conclusão, é só a parte final da obediência.
Porque a verdadeira obediência começa no coração, é ter um coração afim, é obter um coração afim do mandamento, é o coração tornar-se o próprio mandamento. A decisão vem quando nós obtemos palavras para aquilo que está ocorrendo dentro de nós. Uma decisão, decidir por Deus, é apenas a parte final da obediência. É o ponto final. Não é a frase. Não é o parágrafo, é só o ponto final. Não podemos esquecer, eu vou repetir. A decisão em si, nós decidirmos fazer isto ou fazer aquilo, não deve ser uma coisa que não tenha coração. A decisão a nível do Evangelho, a nível da vivência com Deus, a nível da operação que Deus está fazendo dentro de nós, a decisão é somente o ponto final. Não é a frase, não é o conteúdo. É somente a parte final da obediência. Então, chegando aqui, nós vamos agora, mas por que é que eu tenho que ser escravo da obediência, ser escravo do mandamento? Por que é que eu tenho que me tornar escravo? Porque nós éramos escravos do pecado. De repente, Deus entra na nossa vida começando a ser escravos do mandamento, do amor. Servos dele. Então, nós não obedecemos Deus somente porque Ele é todo poderoso. Nós não obedecemos Deus somente porque Ele é mais poderoso que todos os mandantes do mundo juntos. Deus é omnipotente. Mas nós não lhe obedecemos somente porque Ele é omnipotente, só porque Ele manda. Nós obedecemos Deus porque aquilo que Deus é, aquilo que Deus representa é o que é mais certo. Tem moral, tem razão de ser. É por isso que Deus não, sendo mesmo poderoso e omnipotente, não obriga ninguém. Ele transforma pessoas para as pessoas decidirem, mas não obriga ninguém. Deus atrai pessoas para que a pessoa se entregue à operação de Deus. Então nós obedecemos a Deus por aquilo que Ele representa. É o correto, moralmente correto, tanto em virtuosismo, em virtude, em beleza, em tudo. Não existe maior beleza que o amor de Deus. Não existe maior beleza que o mandamento. Não existe coisa mais linda que aquilo que Deus quer. Então, isso é o que nos faz ser escravos disso. Ser servos do amor. Por quê? Porque aquilo que Ele representa é a beleza em si, não existe beleza maior. É por isso que nós vamos obedecer por amor. A fé é pelo amor. E então, se nós fôssemos obedecer Deus por aquilo que Ele, pelo poder dele, porque Ele é grandioso, poderoso, nós estaríamos obedecendo por causa do temor. E temendo, nós vamos fazer qualquer coisa. Seria como alguém, um homem mandante qualquer, de um governo qualquer, ser tão poderoso que nos obrigasse a fazer certas coisas que nós não queremos fazer. Então, é por isso que a Bíblia diz que no amor não há temor. A pessoa, quando obedece por temor, ela
ela tem medo do castigo. Ela não obedece porque tem amor pela virtude, por aquilo que é belo. Ela obedece pelo medo de perder a sua própria vida. Então, porque o temor traz consigo a pena, não é? E aquele que teme não é perfeito em amor. Eu concordo que a pessoa inicialmente venha a Deus ou se entrega a Deus temendo ser condenada, temendo ir para o inferno. É normal, porque ela quer salvar o próprio corpo, quer salvar-se a si própria. Mas dizer que isso é o fim da picada, é o fim do caminho, é a maior mentira que existe. Porque essa pessoa pode até começar assim, e começa bem, não questiono isso, que começa assim, não pode terminar assim. Concordo que o princípio do caminho é sempre pelo temor, mas essa pessoa ainda vai ter que se tornar o próprio mandamento, porque o amor não ama a própria vida. E a pessoa, quando começou com Cristo, começou porque amava a própria vida, temia. Mas ela vai ser transformada para a obediência em amor. O amor não tem temor, não ama a própria vida, não defende a própria vida. Então, é por isso que nós lemos depois também em João 14, 23 e 24, que diz lá assim: se alguém me ama, Jesus falando, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Escutem, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, este tipo de obediência que as pessoas acham que fazem porque temem, porque não querem ser condenadas, tudo mais, Jesus diz que isso não é guardar a palavra dele. Quem o ama, guarda a sua palavra. Então, a pergunta vem então, por que é que eu devo ser escravo do bem? Porque é o que é certo. Por que é que o meu coração deve desejar o amor, deve desejar o mandamento, deve desejar ser de Deus? Porque é o que é certo. É isso que glorifica tanto a Deus como a criatura. Pronto, dito isto, as razões por que nós devemos obedecer a Deus, eu queria falar agora um pouquinho sobre algumas características da verdadeira obediência. Existem duas coisas na obediência. Uma delas, a primeira, é a prontidão imediata. Quer dizer que a pessoa ouve, a prontidão imediata está lá. Quer dizer que é aquilo que eu falei, né? Que a pessoa achou o mandamento e corre para ele. Como um familiar que chega no aeroporto, que nós não vemos há muito tempo, e nós corremos para ele, porque é o que desejamos ver, é o que desejamos fazer. Então, quando nós encontramos a palavra de Deus, quando nós achamos a palavra de Deus, quando Deus nos mostra, nós corremos para isso. A prontidão é imediata. Né? E então, a outra coisa é que essa obediência não é um impulso, mas é uma coisa que se mantém no tempo, que perdura para sempre.
É por isso que nós lemos lá no Salmo 119, no versículo 112, outra vez diz assim: inclinei o meu coração para guardar os teus estatutos, para sempre até ao fim. Quer dizer que a obediência, além de ter uma prontidão que não é impulsiva, não é um impulso, é uma coisa definitiva, é uma coisa que começa com aquilo, com aquela prontidão, com aquela não é pressa, é imediato, é uma coisa imediata. Existe uma grande diferença entre ser apressado e ser imediato. Não é a mesma coisa. Então, nós somos assim, a obediência é imediata e também se mantém. Eu vou usar o exemplo de Abraão, por exemplo, o amigo de Deus. Por que ele era amigo de Deus? Vou falar só dois exemplos. Podia falar de outros homens de Deus, mas Abraão diz assim, as Escrituras dizem que Deus falou sobre a circuncisão a Abraão. Tu vais circuncidar todo o macho da tua casa e será para estatuto eterno. Abraão, quando ouviu a palavra estatuto eterno, disse: não, então amanhã eu vou fazer, porque é difícil, eu tenho que me recompor, porque estar a cortar certas partes dos meus filhos, das pessoas, da mim próprio. Não. Nós lemos lá que ele mal se levantou de manhã, a primeira coisa que fez foi circuncidar todos. Ele não esperou para o dia seguinte, não argumentou contra Deus, ou com Deus. Então a prontidão dele foi imediata. Ele acordou de manhã, quando Deus lhe falou, não fez aquilo à noite, estava a dormir, acordou, a primeira coisa que fez foi chamar todos e circuncidá-los. Isto é obediência, prontidão imediata. É estar afim. A outra coisa foi quando Deus lhe mandou, estou a usar só estes dois exemplos, quando Deus lhe mandou sacrificar o filho Isaac. Deus falou-lhe de manhã. Ele levantou-se, a primeira coisa que fez foi chamar o filho e disse: vamos para um monte assim, que não era ali tão perto, não sei a que distância ficava, mas já andando a pé era seguramente uma distância, uma boa distância ainda. Ele não esperou para o dia seguinte, para o outro dia, ele não foi falar com ninguém, dizer: olha, vamos orar a ver se isto vem de Deus, porque é difícil. Não, ele não falou com ninguém sequer. Ele chamou o filho e disse: vamos embora. Agarrou nos materiais que eram precisos e foram para um monte tal e tal. Acho que era o Monte Moriá. Então, por que é que Deus mandou mandou a Abraão que Isaac fosse sacrificado num monte, longe dali? É porque eles não iam chegar lá no mesmo dia, provavelmente. Então, no dia seguinte, ou durante o dia, ou o tempo que levaria Abraão a chegar lá ao monte, muita coisa iria passar pela cabeça dele. Deus falou uma vez, mas depois será aquela voz já estaria no passado? Então começam a vir novas coisas na cabeça dele, mas o coração de Abraão era um coração de obediência, que estava afim. E no dia seguinte ele ainda estava no mesmo propósito. No outro dia ainda continuava. Quer dizer que aquela obediência era permanente. Era uma coisa duradoura, perdurava no tempo. E além de tudo, além dos pensamentos, além das contradições, porque era uma contradição isto, porque não se podia matar o próprio filho.
Não se podia sacrificar o próprio filho, porque isto era o que os pagãos faziam. E era por essa razão que Deus ia destruir Canaã, porque eles sacrificavam os filhos aos ídolos. Então, esta aparente contradição não contrariou Abraão, porque a obediência dele era uma obediência do coração. Ele conhecia Deus, ele sabia quem estava falando com ele. Ele era íntimo de Deus, sabia quem falou. Então, é necessário nós sabermos que isto da obediência, além de ser imediata, não é uma coisa impulsiva, só por ser imediata. É uma coisa verdadeira. Demora a chegar, provavelmente, o mandamento. Não acredito nestas pessoas que encontram um coração novo, assim, de um momento para o outro. Isso quer dizer, muitas coisas levaram as pessoas a afastarem-se de Deus. Porque é que só um momento é que vai trazer as pessoas para perto de Deus? É óbvio que há muitas coisas a fazer. Então, isto é o que é a obediência. Então, esta obediência não acontece por acaso. Este tipo de obediência não existe por acaso. É uma coisa trabalhada, operada. É uma coisa que acontece em nós, quando nós nos começamos a aproximar de Deus. E o primeiro passo é aquilo que João Batista fez, confessar o pecado, limpar a vida, e depois aproximar-se de Deus a nível de caráter. Converter-se, confessando os seus pecados, está tudo confessado, a pessoa que se converter. Por isso é que a Bíblia diz: convertei-vos. É porque nós temos uma parte ativa nisso, na transformação do nosso coração. Como? Nos aproximando de Deus e sendo transformados, conforme a própria imagem de Deus. Então, este coração deve estar afim. É por isso que nós lemos em Lucas 11, quando Zacarias, o pai de João, profetizou a respeito de João. Ele disse assim sobre João, que que João iria diante dele, que ele iria antes de Cristo, na virtude de Elias, no versículo 1:17 de Lucas, para converter os corações, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para converter os rebeldes à prudência dos justos, e diz lá assim: a fim de preparar um povo bem disposto para Deus. Quer dizer, preparar um povo a fim de Deus. Isto diz muito. Porque a obediência não é uma coisa que é alcançada pela decisão. Eu vou fazer, pronto. Não é assim, não. Tem que haver uma disposição. A pessoa precisa estar afim, desejar o mandamento, como nós lemos no Salmo, como nós vimos no Salmo 119 e outros. É necessário criar um povo afim. Então, caro irmão, irmã, quando você estiver a cuidar do seu filho, sabendo que ele precisa obedecer, ou ser obediente, ele não precisa obedecer, ele precisa ser obediente, que é muito diferente. Então você não vai fazê-lo obedecer só porque você é mãe, só porque você é pai. Mas é porque aquelas coisas para as quais ele deve estar afim, são as coisas corretas. Então você vai explicar bem para o seu filho. E quando você explica bem, você tem autoridade moral. Se você praticar aquilo, e se você amar o mandamento. Porque se você não amar o mandamento,
se você desprezar Deus, Deus vai desprezar os seus filhos. É isso que nós lemos em Oséias. Porque tu abandonaste a minha lei, eu abandonarei os teus filhos. Então, quando você quiser ter um filho obediente, não insista em mandar fazer, em obrigar a fazer. Insista em transformar o coração dessa pessoa e mandar será o ponto final. Explica à criança porque que aquilo é certo. Explica o que é que acontece no coração da pessoa quando se faz o que é certo. Eu faço isso com a minha filha. A minha filha quase não precisa dizer certas coisas. Por exemplo, há dias a médica diz que é para ela não comer muitos doces. Eu não preciso mandar. Por quê? Porque foi explicado para ela o que é que os doces estão fazendo, que ela está passando do peso um pouquinho, estraga os dentes, faz isto, faz aquilo. Ela própria agora não quer comer o doce. Porque ela entendeu. Então, é preciso agora explicar-lhe também, quer dizer, que não é o doce que estraga a saúde, é o muito doce que estraga a saúde. Então há ali um equilíbrio, e é nós explicando que nós vamos criando seres obedientes. Logo, é preciso ter sabedoria, entendimento, conhecimento, experiência, para nós conseguirmos não somente nos tornar a nós próprios, ou fazer nós mesmos pessoas obedientes, em vez de nos tornarmos hipócritas, obedecendo pela decisão, sem coração. Nós, tendo tudo isto, vamos também criar as circunstâncias para que os nossos filhos não obedeçam pelo temor, mas obedeçam pelo amor. Amor a Deus, amor ao mandamento, àquilo que é certo. Sendo pessoas que amam aquilo que Deus representa. E se a criança aprender isso, quando ela crescer, vai ser um adulto que ainda ama aquilo, porque aquilo perdura com a pessoa. Essa pessoa vai ser uma pessoa obediente. Então, é necessário este entendimento, esta sabedoria, esta experiência, este conhecimento, saber colocar em palavras e em ação. E é assim que nós vencemos o mal. É por isso que no mesmo Salmo 119 nós lemos lá, no versículo 34, lemos lá: Senhor, dá-me entendimento e eu guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Dá-me entendimento e então eu guardarei a tua lei. De todo o coração eu a cumprirei. Então, vamos levar a nossa vida para que exista este anseio, este desejo, para que haja prontidão imediata quando o mandamento chegar ao nosso coração, ao nosso alcance, quando estiver ao nosso alcance, nós abraçarmos esse mandamento. Porque há uma coisa que as pessoas confundem, e é que muitas vezes as pessoas tentam fazer sem ouvir de Deus. Eles leem muito, estudam muito, então pensam que fazendo e tentando praticar aquilo que aprenderam é obediência. E muitas vezes não é. Porque a obediência só existe quando Deus fala, quando Deus revela, quando Deus mostra. Nós devemos nos aproximarmos de tal forma de Deus para que nós possamos ser ajudados por Ele em tempo útil, buscando
aquilo que ele é, porque nós lemos na história de Abraão, por exemplo, que Abraão obedeceu a Deus quando Deus lhe falou. Ele não partiu ali para a terra prometida pensando que Deus ia atrás dele. Não, não é assim. Porque nós lemos em João 12 que se alguém me serve, siga-me. Então, o cerne da questão aqui não é o servir Deus, é se conseguir seguir, porque Deus diz lá, Jesus diz lá, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. Nós lemos também no Salmo, vou ler aqui no Salmo 123, versículo 2 diz assim, eu vou ler: eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Então, é assim, nós não obedecemos por impulso, não somos obedientes por temor, nós somos obedientes de natureza, nós somos obedientes porque o mandamento é a nossa própria natureza. E quando este mandamento nos chega, nos é revelado, nós corremos para ele como uma coisa que nós desejávamos ver. Porque Deus é fiel a ponto de nos revelar, de nos mostrar, e é por isso que nós lemos em João que todos serão ensinados por Deus. É por isso que existem muitas contradições hoje no que é que significa ser salvo pela graça. Porque as pessoas consideram-se salvas quando levantam a mão na igreja. Não sabem que vão sendo salvas pela atuação de Deus, pela convivência com Deus. Então, eu espero que tenha trazido alguma luz sobre esta questão da obediência. Espero que você se torne uma pessoa obediente neste sentido, sob esta luz. E que Deus o abençoe muito a si, os seus filhos e aquelas pessoas que você trouxer a Deus também. Que eles aprendam a tornarem-se pessoas de natureza obediente, que buscam o mandamento. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, por aquilo que tu representas, Senhor. Então traz, Pai, traz vida, Senhor. E luz sobre o mandamento, desejo dele, Senhor. O tu prometeste, Senhor, que as pessoas iriam ter fome de Deus. Tu ias atraí-los todos a ti. Faz isso, Senhor, te pedimos. Abençoa a tua palavra e que aquilo que representas, o teu estandarte, esteja bem alto e elevado aos olhos das pessoas. Te pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe.